A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática chamada Fazendo uma Cama com seu cunhado. A princípio pensei que fosse apenas uma emoção vaga, mas os olhos de Cecília naquela noite me fizeram segurar. Há algo mais profundo, difícil de nomear, uma mudança silenciosa, mas suficiente, que me fez não olhar mais para as coisas do jeito que costumavam fazer. Ainda me lembro vividamente do dia em que Cecília se mudou para Londres. E choveu repentinamente em uma tarde de final de agosto. Naquela época, minha esposa, Elaine, estava lutando na cozinha preparando o jantar quando a porta do meio tocou de repente. Não achamos que Cecília chegaria um dia antes do esperado. Irmão Diogo, venha ao meu encontro. Elaine chamou Vong. Dobrei o livro e saí para abrir a porta. Na minha frente estava uma jovem com um vestido azul claro, o cabelo ainda salpicado de gotas de chuva. 7 anos se passaram. Lynn mudou muito, não mais uma garota magra com grampos de cabelo rosa ou rindo todos os dias. Ela agora é uma garota de 25 anos. Seus olhos ainda estão claros, mas mais profundos e experientes. O irmão Diogo Cecília sorriu. Aqui estão vocês. Peguei a mala pesada e puxei-a para dentro de casa. Está chovendo tanto. Você está molhado? Eu perguntei. Só um pouco. Lian sorriu levemente. Consegui me esconder sob os beirais. Elaine correu e abraçou a irmã. As duas primas eram estranhamente parecidas, com uma ponte nasal alta e olhos penetrantes. Mas Cecília tinha algo mais liberal e fresco. Enquanto Elaine está sempre arrumada com o cabelo em um coque alto e roupas de negócios elegantes. Cecília mantém o cabelo na altura dos ombros e um sorriso sempre no rosto. Oh meu Deus, eu sou tão magro. Elaine esfregou a bochecha da irmã levemente. Deixe-me cozinhar algo delicioso para nutri-lo. Vivemos em um apartamento de 3 quartos no Distrito 2. O quarto da Cecília ficava bem ao lado do quarto do meu marido e eu. Quando levei Cecília para dentro da sala, de repente percebi que esse espaço parecia um pouco pequeno para uma garota que acabara de se mudar para a cidade grande. Mas Cecília estava sorrindo, com os olhos brilhando de emoção. Eu gosto muito deste quarto. Obrigado por me deixar ficar. Eu prometo que não vou me incomodar por muito tempo. Eu balancei minha cabeça. Não diga isso. Esta também é minha casa. A primeira noite passou em um ar quente cheio de risos. Jantamos e conversamos sobre coisas antigas dos tempos de universidade da Cecília. Elaine fala sobre seu trabalho ocupado em uma empresa de comércio eletrônico. Gostaria de compartilhar alguns dos projetos arquitetônicos que estou realizando. O Sr. Diogo ainda gosta de ingressos como antes, certo? Cecília perguntou. Seus olhos brilhantes brilharam de interesse. Sim, mas agora eu desenho casas. Não limites. Eu respondi com um sorriso. Lembra quando os dois se apaixonaram pela primeira vez? Elaine interveio. O Diogo deu-me um retrato muito bonito. Ela ainda o mantém até agora. Cecília sorriu, seus olhos olhando para mim. Você se lembra? Nessa altura, eu estava no ensino secundário. E foi muito agradável ver o Sr. Diogo a vir à casa brincar. Costumo contar piadas. Havia algo naqueles olhos que me intrigou. Tomei um gole apressadamente da minha cerveja, tentando esconder o constrangimento que estava aumentando. É tarde. Amanhã vou trabalhar cedo. Elaine se levantou e se limpou. Se você estiver cansado, vá para a cama cedo. Amanhã levante-se devagar. Depois que Elaine terminou de limpar, fui ao banheiro para me preparar para dormir. Assim que saí, de repente encontrei Cecília no corredor estreito. Ela vestiu um pijama rosa pálido, tecido fino e leve e seu cabelo caiu suavemente sobre os ombros. O pequeno espaço tornava a distância entre nós muito próxima. Ah, me desculpe. Cecília deu um passo para trás. Sorriu. Vou ao banheiro. Eu balancei a cabeça, tentando manter meus olhos educados. Tudo bem. Apenas seja natural. Naquela noite, deitado ao lado de Elaine, não consegui dormir. A presença da Cecília, uma Cecília adulta, me deixou um pouco desconfortável para nomear. 7 anos atrás, ela era apenas uma cunhada, inocente e fofa.
Agora, ela é uma mulher jovem, independente e radiante e eu ainda sinto a diferença. Mesmo que eu não me atreva a admitir. Nos dias que se seguiram, a vida com Cecília foi se tornando familiar. Ela acorda cedo, é ativa e muitas vezes prepara o café da manhã para toda a família. Elaine estava ocupada com o trabalho, saindo cedo e voltando tarde para casa. Tantas vezes éramos só eu e Cecília em casa. Tenho o hábito de trabalhar em casa. A bilheteria fica no canto da sala, o local com melhor iluminação. Cecília muitas vezes senta-se no sofá, lendo um livro ou navegando no telefone, a poucos passos de mim. Certa manhã, quando Elaine foi trabalhar, Lynn pegou 2 xícaras de café, segurando-as firmemente na mão, mas seus olhos ainda estavam claros. Acho que você precisa de café. Ela colocou uma xícara na minha frente, sorrindo. Eu olhei para cima da mesa de ingressos, um pouco surpreso. Obrigado. Como você sabe que gosta de café preto sem açúcar? Cecília encolheu os ombros maliciosamente. Eu percebi. Ele sempre bebe café preto pela manhã, mas prefere pagar à tarde. Ele não come cebola, mas gosta de cebolinha, e sempre que ele se concentra no trabalho, muitas vezes franze a testa. Olhei para ela estupefato, sentindo como se tivesse acabado de ser exposto a todos os pequenos hábitos que nem percebi. Essa observância me surpreendeu. Você está tão atento, eu disse. Gus sorriu levemente. A irmã Elaine disse que se você franzir a testa muito, envelhecerá rapidamente. Cecília riu, sua voz carregando uma pitada de provocação. É assim mesmo? Eu não sabia que minha esposa me diria essas coisas. Eu disse enquanto olhava para ela. Meio brincando, meio real. Oh, ela não reclamou. Cecília respondeu e puxou a cadeira à minha frente. Elaine sempre falava dele com orgulho. Que é o marido dela tão bom, tão atencioso. Eu sorri, meu coração subindo com uma emoção indescritível. Eu não acho que mereço esses elogios. Cecília tomou um gole de seu café, seus olhos ainda me olhando com ternura. Eu acho que você é muito humilde. Um estranho momento de silêncio passou entre nós e ninguém disse uma palavra. Eu apressadamente abaixei minha cabeça. Voltei para o bilhete à minha frente, tentando ignorar o sentimento inquieto que se arrastava pela minha mente. Com o passar do tempo, Cecília começou a ir a entrevistas em várias empresas. E Elaine está ficando cada vez mais ocupada com o trabalho. Muitas vezes chegando tarde em casa e às vezes tendo que fazer viagens de negócios por vários dias seguidos. Cada vez, o ar da casa ficava estranho. Sem nome, quieto. Uma noite, enquanto Elaine estava em uma viagem de negócios na Irlanda do Norte, Cecília e eu nos sentamos na sala assistindo a um filme juntos. Lá fora, chovia um pouco em Londres. O som dos chuveiros misturado com a música de fundo do filme cria um espaço estranhamente íntimo. Você quer comer milho jiang? Cecília perguntou no meio do caminho, os olhos ainda grudados na foto. A palavra soa atraente. Eu sorri e acenei com a cabeça. Quando ela voltou para a tigela quente de milho, Cecília não voltou para seu antigo assento, mas sentou-se gentilmente ao meu lado. O cheiro de seu cabelo flutuava no ar. A princípio era apenas um cheiro fraco, mas se agarrou a mim irresistivelmente. Tentei me concentrar no filme, mas essa proximidade inesperada fez minha mente enlouquecer. Em uma cena emocionante, Cecília de repente se virou para olhar para mim, seus olhos se encontrando em um instante. Fiquei assustado, acariciado. Irmão, sussurrou Cecília, vejo que você parece nervoso. Você não gosta deste filme? Não, é um bom filme, eu respondi. Tente manter uma voz calma. Estou um pouco cansado. Cecília me olhou com terna preocupação. Você trabalhou demais. Deixe-me esfregar seus ombros, antes que eu pudesse recusar. Len se levantou e circulou atrás de mim. A mão da besta tocou meu ombro. Através da pelagem fina, posso sentir claramente cada ritmo suave, mas poderoso. Eu enrijeci, sem saber como reagir. Ele soltou seu coração. Cecília disse baixinho, eu só quero te ajudar. Deixei-a massagear o ombro por um tempo e depois usei a desculpa para me levantar.
tentando manter a calma. Obrigado. Me sinto melhor. Minha voz estava rouca como se estivesse bloqueada por algo na minha garganta. Acho que devo ir para a cama cedo. Tenho uma reunião importante amanhã. Os olhos de Cecília hesitaram por um momento e depois rapidamente se transformaram em um sorriso. Sim, descanse cedo. Desejo-lhe uma boa noite. Naquela noite, deitei lá e cutuquei sem piscar os olhos. A imagem da Cecília, o seu cheiro, o calor das mãos nos meus ombros. Todos eles continuavam voltando à minha cabeça como um filme em câmera lenta. Eu disse a mim mesmo que estava pensando muito. A Cecília só queria ser boa. Queria ser simpática. Isso eu não devia deduzir. Mas, no fundo, eu sabia que algo estava mudando pouco a pouco. As linhas frágeis entre mim e Cecília parecem estar desaparecendo. E eu, com toda a razão, sabia que tinha que parar antes que as coisas chegassem longe demais. Na manhã seguinte, acordei deliberadamente muito cedo e saí de casa antes que Cecília acordasse. Preciso de tempo. Preciso de um momento de silêncio para pensar e recuperar o equilíbrio para mim mesmo. Durante todo o dia, sentei-me em um café familiar, trabalhando e tentando manter todos os pensamentos da noite passada fora do feijão. Quando voltei para casa à noite, encontrei Cecília agachada na cozinha cozinhando. Ela usava uma camisa branca simples e calças desbotadas, que pareciam leves e graciosas naturalmente. Você está de volta? Ele se virou e sorriu gentilmente. Estou preparando o jantar. Você está com fome? Estou com fome. Eu respondi. Tente manter sua voz com moderação. Elaine ligou para você? Eu perguntei. Ela ligou ao meio-dia. E Cecília atendeu, a mão ainda escorregando da comida. Ela disse que estava muito ocupada no trabalho e que talvez tivesse que ficar na Irlanda do Norte por mais um dia. Eu balancei a cabeça, e meu coração de repente pulsou com um sentimento indescritível. Uma vaga sensação de caos rastejou através de mim, querendo me esquivar e sentindo como se estivesse sendo puxado para mais perto do limite que eu estava tentando manter todo esse tempo. Parte de mim estava aliviada por Elaine estar voltando. O resto de mim não se atreveu a pensar mais nisso. Cecília colocou a comida na mesa. Todos os pratos que eu gostei. Ela também trouxe uma garrafa de vinho tinto, segurando 2 taças. Não sei se você quer beber, mas vejo esse cara no armário. Cecília disse, derramando vinho em um copo e empurrando um em minha direção. A escuridão passou em uma atmosfera aparentemente suave. Cecília me contou sobre uma entrevista bem-sucedida em um escritório de design. E eu compartilhei sobre o projeto arquitetônico que acabara de receber. O sabor do vinho gradualmente aliviou as tensões subjacentes entre os dois. Depois de pôr a mesa, Cecília olhou para mim, com a voz lenta, irmão Diogo. Tenho algo a lhe perguntar. Eu balancei a cabeça ligeiramente. Bem, eu digo isso. Cecília Y parou por um momento e depois disse, você está feliz? Essa pergunta me deixou atordoado. Olhei para ela confuso por um momento. Por que você está perguntando? Eu só estou me perguntando. Cecília respondeu, seus olhos olhando diretamente para mim sem piscar. Eu pareço solitário quando você me vê, mesmo que você more com Elaine. Levantei minha taça e tomei um gole de vinho, tentando descobrir como responder corretamente. Ele pensou que tinha sorte. Eu disse lentamente, eu tenho um trabalho que amo e tenho Elaine ao meu lado todos os dias. Mas você não responde às minhas perguntas. Cecília falou com uma voz mais profunda. Eu perguntei se você estava feliz? Não é que você esteja tendo alguma coisa. Fiquei em silêncio. Um silêncio subiu na minha garganta. Não sei. Cecília. Eu exalei suavemente. A felicidade é provavelmente algo que as pessoas sempre anseiam e depois esquecem quando a têm. Sempre anseio pelo que não tenho e esqueço o valor do que tenho. Cecília inclinou a cabeça, a voz tão baixa que parecia respirar. Então, o que você está desejando? Eu olhei para ela. A luz amarela na sala de jantar cobriu o rosto de Cecília com um brilho suave, destacando os olhos profundos que me olhavam inseparavelmente. Naquele momento, não me atrevi a ler a emoção naqueles olhos. Eu não acho que devemos falar sobre isso.
Levantei-me, limpando rapidamente os pratos como se quisesse interromper a conversa perigosa. A Cecília também se levantou e me ajudou a juntar as xícaras e os pauzinhos. Na pequena cozinha, acidentalmente nos tocamos algumas vezes. As colisões pareciam normais, mas me fizeram sentir como se todo o meu corpo estivesse levemente eletrocutado. Enquanto eu lavava pratos, Cecília gritou atrás de mim: "Irmão Diogo, não vou voltar. Sinto muito se a pergunta agora me deixou desconfortável." Cecília disse, sua voz lenta e sincera. "Está tudo bem, não se preocupe." Tentei manter minha voz calma, minha mão ainda esfregando o sabão no prato. Mas eu podia sentir claramente sua respiração entrando na parte de trás do meu pescoço muito de perto. "Eu só quero que você saiba." Cecília continuou, sua voz tão baixa que parecia estar sussurrando que estava sempre aqui. "Se você precisa de alguém para confiar." Eu me virei lentamente. Cecília estava tão perto que eu poderia simplesmente estender a mão e tocar seu rosto. Seus olhos brilhavam de tristeza e algo mais profundo. Difícil de nomear. Em um momento de loucura, quase estendi minha mão, mas então a imagem de Elaine surgiu em minha mente. Elaine, minha esposa, acompanhou comigo por 10 anos de vida. A mulher estava sempre silenciosamente por trás de todas as minhas escolhas. Dei um passo para trás, criando uma distância clara entre mim e Cecília. "Obrigado." Eu disse que ele achava que deveria ir para a cama cedo, mas tem muito trabalho a fazer. Os olhos de Cecília brilharam de decepção. Mas ela assentiu. "Sim, você também. Boa noite." Saí apressadamente da cozinha e fechei a porta do quarto. Encostando-me na porta, engasguei, meu coração batendo forte. "O que estou fazendo? Por que você tem tantos sentimentos por sua cunhada?" Isso era apenas uma solidão temporária quando Elaine estava longe de casa. Ou algo mais profundo estava se infiltrando? Não tenho uma resposta, só sei que a cada dia que passa, os nomes certos e errados parecem estar sendo apagados gradualmente. Elaine voltou no sábado de manhã, depois de uma longa viagem de negócios na Irlanda do Norte, e eu fui ao aeroporto buscá-la. Sentindo-me aliviado e uma culpa silenciosa ao ver seu rosto cansado, mas radiante. "Eu sinto muito a sua falta." Eu a abracei em meus braços e apertei-a levemente. "Eu também sinto sua falta." Elaine descansou a cabeça no meu ombro. "Esta viagem é muito cansativa. Eu só quero ir para casa e dormir profundamente." No caminho de volta, Elaine perguntou a Ren sobre Cecília sobre os dias em que ela e eu morávamos juntos enquanto ela estava fora. Contei tudo de uma forma geral, evitando detalhes que pudessem levantar suspeitas. "Cecília cozinha muito bem," eu disse, meus olhos olhando para a frente, tentando manter minha voz uniforme. "Ela cuidou bem dele." Elaine sorriu sem qualquer dúvida. "Você sabe, Cecília sempre foi tão atenciosa. Quando ela era criança, ela já era uma irmãzinha maravilhosa." Quando chegamos em casa, Cecília estava lutando para preparar o café da manhã na cozinha. Ouvindo a porta se abrir, ela correu apressadamente e abraçou sua irmã, seu rosto radiante e cheio de excitação. "Estou de volta. Sinto muito a sua falta." "Também sinto sua falta." Elaine sorriu e esfregou suavemente a cabeça da irmã. "Você está bem? Incomoda o irmão Diogo?" Cecília olhou para mim por um momento, seus olhos brilhando como uma brisa leve. Difícil de adivinhar o que estava por trás disso. "Você é muito bom, certo, Diogo?" Eu balancei a cabeça, tentando manter minha voz normal. "Sim, a Cecília é muito boa. E não te incomoda em nada." A manhã passou no ar quente de uma reunião de família. Elaine falou sobre seus dias de trabalho. Cecília compartilhou a entrevista com entusiasmo e eu fiquei sentado em silêncio ouvindo, observando as duas irmãs conversarem. Eles são estranhamente semelhantes, do sorriso aos olhos, mas ainda há algo muito diferente. Elaine é calma e firme, e Cecília é jovem e vibrante, cheia de vida. À tarde, Elaine foi descansar cedo para compensar os cansativos dias de trabalho. Sentei-me na sala de estar, tentando me concentrar na mesa de ingressos. Mas uma vaga sensação de insegurança pairava em minha mente.
Cecília entrou, vestindo uma camiseta branca simples e calças que pareciam leves, mas ainda estranhamente atraentes. Ela sentou-se à minha frente, segurando um copo de água na mão. Em qual bilhete você está? Um novo projeto, eu respondi. Meus olhos não deixaram o bilhete. Os clientes querem uma casa minimalista em espaço aberto. Você pode assistir? Antes que eu pudesse responder, Cecília se inclinou para mais perto e se abaixou para olhar o desenho. O cheiro familiar de seu cabelo flutuava em meus ouvidos, que era suave e agitado em meu coração. É tão lindo, Cecília sussurrou. Você é realmente talentoso. Obrigado, respondi rapidamente, tentando manter minha voz calma enquanto minha frequência cardíaca ficava cada vez mais rápida. Cecília ainda estava tão perto que eu podia sentir claramente o calor de seu corpo. Irmão Diogo, Cecília falou de repente, sua voz baixa. Eu quero dizer isso sem Elaine aqui. Olhei para cima e encontrei seus olhos. Havia algo naqueles olhos que me tornava incapaz de desviar o olhar. Sinto muito, sobre os últimos dias. Eu sei que te deixei estranho. Eu não queria. Está tudo bem. Eu a interrompi como se quisesse extinguir rapidamente a conversa. Eu entendo. Talvez seja apenas porque nos entendemos mal. Cecília olhou para mim por um longo tempo e depois acenou com a cabeça levemente. Sim, provavelmente. Só espero que as coisas não fiquem estranhas entre nós. Está tudo bem. Eu sorri levemente, tentando fazer com que parecesse natural. Estou tão feliz que você ficou aqui. Cecília balançou a cabeça levemente, mas ainda havia algo em seus olhos que ainda não havia sido dito. Ela colocou a mão levemente no meu ombro para uma breve cabra e depois se retirou. Vou sair um pouco. Vejo você à noite. Olhando para a sombra de Cecília atrás da porta, soltei um suspiro. Eu sabia que tinha que controlar a situação. Tinha que fazer a coisa certa antes que as coisas saíssem dos limites. Mas em algum lugar dentro de mim, uma voz baixa soou. Talvez seja tarde demais. Nos dias que se seguiram, evitei deliberadamente ficar sozinha em casa com Cecília. Levanto-me cedo para ir ao escritório. Trabalho até tarde da noite e passo mais tempo com Elaine. Eu disse a mim mesmo que estava fazendo a coisa certa. Que todas as emoções anteriores eram temporárias. Que o tempo acalmaria tudo. Elaine não parecia notar nada fora do comum. Ela ainda estava ocupada. Ela ainda estava trazendo seu trabalho para casa. Ela ainda estava falando comigo depois do jantar. Mas eu claramente senti uma distância crescente entre os dois. Uma noite, Elaine foi para a cama cedo porque estava cansada. Sentei-me na sala de estar para completar os desenhos para o cliente. Cecília voltou parecendo animada. Fui aceito. Ela gritou assim que entrou. Eles querem que eu comece a trabalhar na próxima semana. Legal. Eu sorri. Parabéns. Eu sei que você pode fazer isso. Obrigado. Cecília é caducifólia. Eu tenho que comemorar para poder fazer isso. Por favor, tome uma bebida comigo, antes que eu pudesse recusar. Ela desapareceu na cozinha e voltou com uma garrafa de uísque e 2 copos. Eu não sei do que você gosta, mas eu vi esta garrafa no armário. Então eu a peguei, ela disse e serviu o vinho. Não acho que seja uma boa ideia. Eu o lembrei suavemente. Elaine estava dormindo. Apenas um copo. Para comemorar seu sucesso. Elaine não se importará. Hesitei e então peguei o copo. Apenas um copo. Então ele teve que continuar trabalhando. Nós brindamos. Tomei um pequeno gole. E Cecília respirou fundo e exalou baixinho. Estou preocupado há semanas. Ela confessou. Com medo de não conseguir encontrar um emprego. Com medo de ter que voltar para sua cidade natal. Eu sou bom demais para ter medo dessas coisas. Eu disse que sempre acreditei que teria sucesso. Você realmente acredita em mim assim? Cecília perguntou com olhos sérios. É claro, eu respondi. Eu te conheço desde que eu era uma garotinha. Eu vi você crescer e sempre acreditar que fará grandes coisas. Cecília sorriu, seus olhos brilhando de alegria. A história entre nós continua de um copo em 2. Depois 3. A atmosfera tornou-se mais suave e íntima do que o necessário. Você sabe o que? Cecília disse,
com a voz baixa por causa do vinho. Quando eu era criança, costumava admirá-lo muito. Realmente? Eu ri. O álcool não deixou minha mente mais sóbria como antes. Eu pensei que você estava com medo de mim. De modo algum. Risadinha. Eu sempre te acho maravilhoso. A primeira vez que Elaine o levou para casa, eu pensei que ela tinha sorte. Senti meu peito esquentar. Eu não sei. Há muitas coisas que eu não sei sobre você. Cecília olhou diretamente nos meus olhos. Olhos claros. Mas algo mais profundo. Há muitas coisas que não me atrevo a dizer. O ar na sala parecia estar estagnado. Eu sabia que deveria parar. Deveria me levantar e encerrar a conversa. Mas meu corpo parecia não ouvir mais. Por exemplo, eu me ouço perguntando o que é um exemplo. Minha voz estava rouca. Cecília se aproximou, seu olhar não me deixando. Por exemplo, sonhei com você não apenas uma, mas muitas vezes. Meu coração batia forte no peito. Cada batida como se eu quisesse sair das minhas costelas. Eu sei que não deveria dizer isso. Cecília sussurrou baixinho, mas não posso mantê-lo em meu coração para sempre. Estávamos bêbados e tentei puxar a razão para trás. Tais coisas não devem ser ditas. Quando você fica bêbado, você diz a verdade. Cecília sorriu, mas havia uma pitada de tristeza. Não espero que você responda a nada. Eu só quero que você saiba. Levantei-me um pouco vacilante por causa do fermento. Acho que devemos ir para a cama já tarde. Cecília também se levantou, mas seus passos cambaleantes quase a fizeram cair. Eu a peguei apressadamente e naquele momento ficamos muito perto um do outro na penumbra da sala de estar. A sala inteira estava em silêncio. Apenas o som do ventilador da câmera estava girando uniformemente e meu batimento cardíaco estava claro em meus ouvidos. Irmão Diogo, Cecília sussurrou, sua respiração quente e leve no meu rosto. Você já pensou em mim? Mesmo apenas uma vez. Olhei profundamente em seus grandes olhos redondos, como se estivesse sendo sugado para um vazio. Há uma parte de mim que quer ser definitiva. Quer dizer não. Quer me arrastar para a realidade. Um lugar seguro e certo. Mas o resto, a parte fraca, a parte masculina, a parte do desejo, queriam confessar a verdade. Sim, eu disse finalmente, minha voz tão baixa que eu nem tinha certeza se Cecília poderia ouvi-la. Seus olhos brilharam por um momento. Ela se inclinou para mim, muito lentamente, muito levemente, como se esperasse permissão, e eu quase não parei. Quase deixei tudo acontecer. Mas então, do quarto, a voz de Elaine soou. Fraco, mas claro. Diogo, estás acordado? Estou com tanta sede. A frase foi como um balde de comando que me atingiu. Assustado, dei um passo para trás, soltando o olhar evasivo de Cecília. Nós dois ficamos surpresos com o que quase saiu dos limites. Meu irmão tem que ir. Eu gaguejei, tentando evitar seu olhar. Cecília assentiu, seu olhar cheio de emoções complicadas. Sinto muito, não sei mais o que estou fazendo. Eu não respondi, apenas rapidamente derramei um copo de água e entrei no quarto. Elaine estava meio acordada e meio atordoada. Tomou um copo d'água e tomou um pequeno gole antes de adormecer novamente. Deitei-me ao lado dela, fechei os olhos, mas minha mente estava girando. Meu coração ainda estava batendo forte no peito. Eu não consegui dormir naquela noite. A imagem de Cecília, sua confissão e o pior de tudo. Minha própria reação continuou se repetindo como um filme quebrado. Eu tinha cruzado o reino mesmo em minha mente e agora não sei como voltar a ser como era. Depois daquela noite, Cecília e eu nos evitamos quase deliberadamente. Ela sai de casa cedo. Chega tarde em casa e encontro todos os tipos de razões para não ficar sozinha em casa com ela. Não mencionamos o que havia acontecido, mas a tensão entre os dois era palpável. Elaine começou a perceber algo. Uma noite, quando havia apenas o casal na sala, ela perguntou baixinho, Diogo, o que está acontecendo? Ele e Cecília tinham algo muito estranho. Nada, eu minto. Tente mantê-lo normal. Talvez Cecília esteja estressada com seu novo emprego e ele esteja sofrendo bullying. Elaine olhou para mim por um longo tempo.
Seus olhos como se quisessem perfurar meus pensamentos. Eu espero que sim. Eu não quero que vocês dois tenham nada infeliz. Está tudo bem. Eu a tranquilizei, mas em meu coração havia culpa. Aquela semana passou em uma atmosfera pesada. Então, uma noite, quando Elaine estava indo para a escola com um cliente, cheguei em casa e encontrei Cecília sentada sozinha na cozinha. Ela olhou para cima enquanto eu passava. Irmão Diogo, ela chamou baixinho. Podemos conversar? Fiz uma pausa, hesitando em dizer não, mas entendi que não podíamos simplesmente continuar nos esquivando. Eu disse e puxei a cadeira em frente a ela. Cecília olhou para mim, com os olhos sérios, não mais hesitante. Sinto muito. Sobre aquela noite, você começou. Eu estava bêbado e não conseguia me controlar. Você também. Admito que olhei diretamente para ela. Estávamos todos errados, mas não me arrependo de dizer a verdade. Ele continuou. Sua voz era leve, mas firme. Eu realmente tenho sentimentos por Diogo. Eu sei que é errado. É ruim, mas não posso fingir que nada aconteceu. Engoli em seco, sem saber o que dizer. Lynn, não podemos. Eu sei que você interrompeu. Eu sei que não podemos. Quem é seu marido e eu respeito isso. Ela respirou fundo, seus olhos olhando diretamente para mim. Mas eu não quero ser uma piada. Diogo, se você não pode determinar nada, por favor, não olhe mais para mim assim. Fiquei surpreso com sua franqueza. Não acho que a Cecília tenha tido coragem de dizer isso. Eu não vejo você como uma piada. Finalmente, eu falei. Ele simplesmente não sabia o que fazer. Você tem Elaine. Você tem essa vida. Você tem responsabilidade. Eu entendo. Cecília balançou a cabeça lentamente. Eu só quero que você saiba. Para mim, esta não é uma emoção momentânea. Eu me sinto assim há muito tempo. Mesmo antes de você se mudar para cá. Olhei para Cecília, e meu coração se elevou com uma dor latente. Ela sentou-se lá, linda, forte, mas cheia de dor sob a luz amarela quente. E eu me odeio por colocá-la nessa situação. Desculpa, eu disse suavemente. Não sei pelo que estou me desculpando. Porque tenho sentimentos ou porque não posso responder. Não se desculpe. Cecília balançou a cabeça, sorrindo tristemente. Ninguém tem culpa. Às vezes, a vida simplesmente não é justa. Ficamos sentados em silêncio por um tempo, cada um seguindo uma linha de pensamento separada. Então Cecília se levantou, com a voz calma. Vou encontrar um novo lugar. Com meu emprego atual, posso alugar um quarto pequeno. O que será melhor para todos nós. Eu não preciso ir a lugar nenhum. Eu disse mesmo sabendo que ela estava certa. Cecília olhou para mim, com os olhos determinados. Eu preciso ir. Diogo, não posso continuar vivendo sob o mesmo teto com você e me sentindo assim para sempre. Preciso de espaço para esquecer. Eu balancei a cabeça. Eu entendi e sabia que ela estava fazendo a coisa certa. O que eu não tive coragem de fazer. Eu vou ajudá-lo a encontrar um lugar. Eu disse obrigado. Cecília sorriu levemente, mas achei que deveria fazer isso sozinha. Ela caminhou em direção à porta e então virou a cabeça. Irmão Diogo, o que há de errado contigo? Se as coisas fossem diferentes. Se você não fosse seu marido, o que você acha que poderíamos ser? A pergunta me deixou pasmo. Olhei para ela, a garota com olhos tristes, mas ainda o último vislumbre de esperança. E eu sei, não posso mentir, acho que poderíamos ter sido todos. Eu sussurrei, um leve sorriso brilhou nos lábios de Cecília. Obrigado. Para falar a verdade, Diogo, é tudo o que você precisa saber. Então ela saiu e me deixou sozinho na cozinha silenciosa com pensamentos confusos e um coração pesado. Cecília começou um novo emprego. Assim como ela havia dito. Ela silenciosamente procurou outro lugar para ficar. Quando Elaine ouviu a notícia, ela ficou um pouco triste, embora tentasse manter o rosto leve. Uma noite, quando era só o casal, Elaine disse que achava que Cecília ficaria com ela por mais tempo. Mas talvez quisesse ser independente. Ainda me lembro de quando me formei. Também queria ter um espaço privado como esse.
Elaine disse enquanto dobrava suas roupas no armário. Sim, eu balancei a cabeça, evitando os olhos da minha esposa. Cecília é adulta, precisa de vida própria. Tentei manter minha voz calma, mas em meu coração ainda havia sons difíceis de xingar. Nos dias que se seguiram, Cecília estava ocupada com seu novo emprego e encontrando um lar. Ela costuma chegar tarde em casa. Quase não nos vemos muito. E toda vez que eu e Cecília nos encontrávamos, era apenas uma distância educada. Como se nunca tivéssemos conversado naquela noite na varanda. No fim de semana, Elaine propõe realizar uma pequena festa para parabenizar Cecília por seu novo emprego. Ela convidou alguns amigos próximos para preparar seus pratos favoritos sozinha, até mesmo comprando uma garrafa de champanhe para comemorar. Naquela noite, o pequeno apartamento estava cheio de risadas. Luzes amarelas quentes enchiam o espaço. Cecília apareceu radiante em um vestido vermelho simples, sorrindo brilhantemente enquanto conversava com nossas amigas. Tentei mergulhar naquela atmosfera, mas meus olhos ainda a observavam inconscientemente. Passo a passo, ela inclinou a cabeça e sorriu levemente, distribuindo um copo a cada batida. Cada gesto me faz sentir como se estivesse ficando mais fraco aos poucos. Quando a festa chegou ao fim, Elaine se levantou e ergueu sua taça de champanhe. Estou muito orgulhoso da minha irmã, ela disse com lágrimas nos olhos. Cecília sempre foi uma garota inteligente, bonita e determinada. Eu sei que você fará tudo bem em seu novo emprego. Todos aplaudem e Cecília abraça a irmã, com os olhos vermelhos. Obrigado, eu não poderia ter feito isso sem o seu apoio. Ela disse, sua voz tremendo levemente. Elaine se virou para mim, seus olhos encorajadores. Diogo, você não quer dizer nada para Cecília? Senti todos os olhos na sala caírem sobre mim. Cecília olhou para mim, seus olhos imprevisíveis. Engoli em seco, tentando manter a calma. Irmão, estou muito orgulhoso de você. Eu falei com uma voz lenta. Eu sempre acredito que você terá sucesso em tudo o que fizer. Você merece o melhor. Um momento de silêncio foi passageiro quando meu olhar encontrou o de Cecília. Ela sorriu, mas era um sorriso que não tocava seus olhos. Obrigado, Diogo, ela disse baixinho e depois se virou. Quando os convidados saíram um após o outro, Elaine Tati ligou a limpeza na cozinha. Saí para a varanda e vi Cecília sozinha, olhando silenciosamente para a cidade à noite. Devo fazer uma festa divertida? Eu perguntei, parado a uma distância segura dela. É divertido. Cecília assentiu, os olhos ainda fixos nos prédios iluminados. A irmã Elaine foi muito atenciosa. Sou grato por esta festa. Elaine sempre te amou. Eu disse que ela estava muito orgulhosa de mim. Lian se virou para parecer um pouco distante. Encontrei um pequeno apartamento no Distrito 1. Você vai se mudar no próximo fim de semana? Eu perguntei, um pouco surpreso, e uma vaga tristeza se insinuou em meu coração. Acho que quanto mais cedo melhor. Cecília olhou diretamente para mim. Eu preciso ir primeiro. Antes do que? Eu perguntei, embora tivesse adivinhado a resposta. Lian abaixou a cabeça e sussurrou. Antes eu não quero mais ir. Ficamos em silêncio. O luar prateado cobria a varanda com uma cor clara. Há tantas coisas a dizer, mas nenhuma delas pode ser considerada benéfica. Você entende? Eu finalmente disse. Eu sei que você entende. Cecília sorriu tristemente. É por isso que sua irmã não continuou falando. Mas eu entendo, porque eu entendo você de uma maneira que provavelmente ninguém mais fez. Cecília, não tenho certeza do que vou dizer. Cecília, a porta da varanda se abriu. Elaine saiu, ainda segurando a toalha na mão. O que vocês dois estão fazendo aqui? Estamos falando do seu novo apartamento. Cecília respondeu rapidamente. Acabei de contar ao irmão Diogo. Oh, você encontrou um novo lugar? Elaine sorriu. Onde está? Quando você vai se mudar? Quando Cecília contou a ela sobre o pequeno apartamento no centro, eu silenciosamente me virei e entrei. Meu coração estava pesado. Um forte sentimento de culpa cobria cada respiração. Eu sabia que a Cecília tinha razão em sair. Era essencial para todos nós.
mas não me fez sentir menos perdida. Naquela noite, deitado ao lado de Elaine, senti que a distância entre nós nunca havia sido tão grande quanto agora. Minha esposa está dormindo profundamente, respirando com firmeza e seu rosto está em paz. Quanto a mim, não conseguia parar de pensar em outra mulher. Sua irmã. Eu me odeio por isso. Odeio que meu coração se recuse a obedecer. E pior, eu me odeio por inadvertidamente machucar a mulher de quem gosto. No fim de semana, dia em que Cecília se mudou, Elaine tirou uma folga para ajudar a irmã a limpar. Também pedi uma mão, embora não tivesse certeza se estava pronto para me despedir. Alugamos uma minivan para transportar os pertences de Cecília para o novo apartamento. O apartamento está localizado no 12º andar de um arranha-céu no primeiro arrondissement. Não muito espaçoso, mas limpo e aconchegante, com uma varanda de frente para o rio Londres brilhando ao sol da tarde. Quando trouxemos a última de nossas malas para o destino, choveu de repente, uma rajada de chuva em Londres vindo tão rápido quanto não se podia estar preparado. Felizmente, terminamos de nos mudar antes que a chuva chegasse. Elaine disse, sua mão empurrando as cortinas da janela para olhar para fora. Olha, está chovendo muito. Cecília fez chá e trouxe para a mesa de estar. E nos sentamos juntos na nova sala, observando silenciosamente o rastro de chuva deslizar na porta de vidro. Havia algo quieto e moderado na sala, mas também havia um pouco de alívio, especialmente de mim e da Cecília. Este apartamento é lindo, Elaine falou, seus olhos rolando pelo espaço claro. Você ficará bem antes de morar sozinho. Estou bem, Cecília sorriu, despejando mais chá na minha xícara. Eu sou um adulto. Além disso, ela fica a apenas 20 minutos de carro. Se precisar de alguma coisa, é só me ligar. Elaine disse ou ligou para Diogo se ela estava em uma viagem de negócios. Cecília e eu de repente nos olhamos. E então nós dois nos afastamos apressadamente como se tivéssemos medo de que alguém pudesse ler nossos pensamentos. Eu vou cuidar de mim mesmo. Cecília disse levemente, não quero mais incomodar vocês dois. Ficamos por um tempo para ajudá-la a reorganizar alguns itens básicos. À tarde, quando a chuva parou, Elaine pediu que voltássemos para que Cecília tivesse tempo de se acostumar com o novo espaço. Visitaremos no próximo fim de semana. Elaine disse que quando estava prestes a sair, Cecília se aproximou e abraçou a irmã com força. Obrigado por tudo. Eu te amo. Eu também te amo. Elaine respondeu gentilmente, esfregando as costas da irmã suavemente. Lembre-se de se manter saudável. Então foi a minha vez. Cecília ficou na minha frente, com os olhos complicados e hesitantes. Ela hesitou um pouco e então gentilmente se aproximou de mim com um abraço rápido e distante. Obrigado por me ajudar, Cecília disse, sua voz estranhamente calma. Adeus, Diogo. Adeus, Cecília. Eu respondi, sentindo como se algo tivesse acabado de acabar. Um final silencioso que ninguém ousou chamar pelo nome. Desejo-lhe tudo de bom. No caminho para casa, Elaine dirigiu e falou alegremente sobre como Cecília havia crescido, sobre como ela havia decorado seu novo apartamento com tanto requinte. Eu apenas balancei a cabeça em lágrimas. A resposta foi breve, minha mente ainda procurando nos olhos de Cecília antes de partir. As 2 semanas seguintes se passaram estranhamente calmas e Elaine e eu voltamos para a roda familiar. Ela está ocupada com o trabalho e eu estou imerso em desenhos e projetos. Visitávamos a Cecília uma vez por fim de semana. Tudo aconteceu suavemente, corretamente, até um pouco educado demais. Eu disse a mim mesmo que tudo iria se acalmar gradualmente, que essas emoções vagas se dissipariam com o tempo e a distância. Mas então, um evento inesperado aconteceu. O incidente derrubou todos os meus planos. Elaine recebeu a decisão de ser enviada em uma viagem de negócios a Singapura por 2 semanas. Esta é uma viagem importante, o que pode afetar sua decisão de promover. Eu vou ficar bem se você for por tanto tempo? Elaine perguntou enquanto dobrava as coisas em sua mala. Vou sentir sua falta, eu disse tentando sorrir, mas você está bem. Esta é uma boa oportunidade.
Eu contei para a Cecília também. Elaine continuou, dizendo-lhe para parar de vez em quando para ver se ele havia comido o suficiente. Muitas vezes você se esquece de comer quando trabalha. Meu coração bate mais rápido. Não precisa. Você pode cuidar de si mesmo. Reflito. Eu sei que Elaine está sorrindo suavemente. Mas também é bom. Alguém cuidou dele por um tempo. E Cecília morava sozinha, e parou para jantar com ele. Não sei se devo me opor ou concordar. Parte de mim queria ficar longe. Mas outra parte silenciosamente esperava algo. No dia em que Elaine saiu, eu a levei para o aeroporto. Nós nos abraçamos por mais tempo do que o normal. Eu te amo, Elaine disse, seus olhos cheios de confiança. Vejo você em 2 semanas. Eu também te amo, respondi em meu coração a uma culpa que não conseguia nomear. Quando voltei para o apartamento vazio, pendurei silenciosamente meu casaco e entrei na cozinha. Tentei me concentrar no meu trabalho, mas minha mente continuava vagando. Não sei se a Cecília realmente passou por aqui como a Elaine disse. Em caso afirmativo, como falaríamos? 3 dias se passaram sem nenhuma notícia dela, o que me deixou aliviado e desapontado. Talvez Cecília tenha optado por manter distância e talvez isso seja o mais adequado. Mas então, na noite de quarta-feira, a porta do meio tocou. Fiquei um pouco atordoado. Meu coração bateu involuntariamente. Abriu a porta e ficou ali, segurando um saco de comida na mão. Seu rosto era gentil. Olá, ela disse, sua voz tão leve quanto o vento. Eu trouxe o jantar. A irmã Elaine me disse para cuidar de você. Obrigado. Eu respondi. Tente manter sua voz normal. Pode entrar. Cecília entrou, e eu tive a sensação de que o espaço do apartamento de repente ficou menor. Ela usava um vestido azul claro simples. O cabelo amarrado firmemente na nuca. Elegante e justo. Você já jantou? Cecília perguntou. Coloque o saco na mesa da cozinha. Ainda não sou um bilhete ruim. Esqueça o tempo. Eu sei. Cecília balançou a cabeça e sorriu levemente. Felizmente, cheguei a tempo. Trouxe comida coreana. Você ainda gosta disso, não é? Sim. Eu balancei a cabeça, surpreso que ela se lembrasse. Colocamos a comida na mesa e nos sentamos. No início, a atmosfera era um pouco embaraçosa. Mas depois, graças à história, ao trabalho e ao projeto de alguns novos filmes, tudo gradualmente se tornou mais natural. Como está o novo emprego? Bom, Cecília riu. Eu amo esse trabalho de design. Isso me dá a sensação de ser criativo todos os dias. Eu sempre acredito que você terá sucesso. Eu te digo a verdade. Cecília olhou para mim por um longo tempo. Seus olhos quentes como se contivessem gratidão e algo inominável. Obrigado. Isso significa muito para mim. Quando terminamos de comer, Cecília tomou a iniciativa de me ajudar a limpar. No espaço estreito da pequena cozinha, às vezes os ombros de nossas camisas se tocavam acidentalmente. Cada vez, eu via uma corrente elétrica escorrendo pela minha espinha. Nenhum deles disse nada, mas ambos sentiram claramente a mudança no ar. Você deveria ir, Cecília disse baixinho quando tudo estava em ordem. Desde quando está escuro? É tarde demais. Sim. Eu balancei a cabeça, mesmo que eu ainda quisesse mantê-la em meu coração. Obrigado pelo jantar. Cecília olhou para mim por um momento. Seus olhos gentis brilhando algo difícil de colocar em palavras. E então sorriu. Vou passar por aqui neste fim de semana. Se você não se importar. A irmã Elaine me disse para cuidar de você. Eu não me importo. Respondi talvez um pouco apressadamente. Não tendo tempo de esconder minha expectativa. Eu paro quando quero. Cecília acenou com a cabeça e caminhou até a porta. Boa noite, Senhor Diogo. Boa noite. Em cima, a porta se fechou suavemente atrás dela. Fiquei parado por um longo tempo antes de suspirar. Encontrar Cecília novamente fez com que as emoções que eu vinha tentando suprimir há muito tempo ressurgissem de repente. Mas pelo menos desta vez conseguimos conversar normalmente. Talvez seja um bom começo. O fim de semana chegou exatamente como Cecília havia prometido. Ela chegou ao meio-dia com um rolinho primavera de ingredientes culinários.
Acho que podemos cozinhar juntos. Ela disse com um olhar radiante em seus olhos. Você gosta de panquecas, não é? Eu gosto muito. Eu sorri, mas eu não sei como fazer isso. Eu vou te ensinar. Não é difícil. Sorriu brilhantemente. Começamos a cozinhar na pequena cozinha. Cecília pacientemente me guiou passo a passo. Como misturar a massa para que caiba na sua mão. Como revestir a massa na temperatura certa. Então, como alimentar o bolo quando a parte externa estiver dourada. Ela riu quando eu estava tropeçando fazendo massa. E eu não esperava me sentir tão confortável ao lado dela. Você aprende rápido. A Cecília elogiou-me quando fiz uma panqueca pela primeira vez. Você tem um bom professor. Olhei para ela com olhos afetuosos. O almoço decorreu num ambiente alegre e intimista. Depois de comer, Cecília se ofereceu para assistir a um filme. Eu concordei e nos sentamos no sofá, mantendo uma distância segura, embora em seus corações, ambos viram a proximidade mais claramente do que nunca. Começou a chover lá fora. Uma chuva repentina e intensa em Londres. O som da chuva leve nos beirais e o som do vento soprando pela moldura da porta faziam a sala parecer encolher em um mundo privado. Estranhamente aconchegante. No meio do filme, a luz elétrica se apagou de repente. O apartamento estava na escuridão. A energia acabou. Eu disse: tente manter uma voz calma. Vou encontrar uma vela. Respondeu. A voz soou mais próxima do que eu pensava. No escuro, procuramos caixas de fósforos e velas. Minha mão acidentalmente tocou a dela. Cecília ficou um pouco assustada, mas não retirou a mão. Havia algo acontecendo silenciosamente entre nós. Tão intensamente silencioso que ninguém se atreveu a chamá-la pelo nome. Finalmente a vela foi acesa. A suave luz dourada que se espalha no rosto de Cecília a faz parecer gentil e de tirar o fôlego. O espaço parecia escuro, fantasmagórico, quente e perigoso. Acho que a eletricidade voltará em breve. Eu falei, tentando quebrar o silêncio. Não estou com pressa, disse Cecília, com os olhos fixos em mim. Estava chovendo muito. Eu não podia ir para casa. Sentamos um em frente ao outro à luz de velas e da chuva. Ninguém disse nada. O tempo passou sem fôlego. Como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração esperando que algo acontecesse. O irmão Diogo Liam de repente falou. Sua voz tão leve quanto o vento roçava em seus ouvidos. Posso fazer uma pergunta? Sim, eu pergunto. Você já imaginou se fosse minha esposa? A pergunta foi como um raio que me atingiu no coração. Olhei para Cecília, sem saber como responder. Seus olhos brilhavam à luz de velas, cheios de esperança, mas também cheios de medo. Um olhar frágil me fez contorcer. Cecília, eu suspiro. Não devemos falar sobre isso. Eu sei que você interrompeu. A voz dela tremendo. Eu sei que não deveríamos. Mas não consigo parar de pensar nisso. Eu não consigo parar de pensar em você. Ela já não me chama de Senhor Diogo como de costume. Só uma palavra, Diogo, mas porque torna tudo tão próximo, íntimo e perigoso? Lin, eu disse baixinho. Tentei não pensar em você dessa maneira, mas pensei em você, certo? Inclinando-se para mais perto, sua voz séria. Eu não posso mentir para ela, nem posso mentir para mim mesmo. Sim, eu confesso, sua voz estava rouca. Eu estive pensando em você. Cecília sentou-se ao meu lado, sob a fraca luz de velas. Seu rosto é como uma imagem vívida, terna, cheia de saudade e contradição. Eu sei que isso está errado. Ela sussurrou, seus olhos não me deixando. Eu sei que não deveríamos. Mas não aguento mais. Diogo, não posso fingir que não sinto nada quando estou com você. Eu sabia que deveria me levantar. Deveria lembrá-la e a mim mesmo de Elaine. Ele confiava nos dois, mas eu não conseguia me mexer. Meu corpo estava imóvel, meu coração estava em desordem. Apenas uma vez. Cessar, Cecília disse suplicante. Apenas uma vez. Para que saibamos como é, então prometi nunca mais mencioná-lo. Olhei profundamente em seus olhos e vi neles todos os anseios, nostalgias e tormentos que eu mesmo carregava. Como se hipnotizado, estendi a mão e toquei suas maçãs do rosto.
Cecília tremeu levemente. Depois fechou os olhos, apoiando a bochecha na minha mão como se estivesse esperando por esse momento há muito tempo. A razão em mim se dissipou. Eu a puxei para mais perto e nossos lábios se encontraram em um beijo terno. Mas ansioso, aquele beijo rapidamente se tornou mais profundo, mais intenso, como se estivéssemos compensando todo o tempo perdido. A mão de Cecília apertou meus ombros, deslizando para dentro do meu cabelo como se quisesse prender cada respiração. Eu abracei sua cintura, sentindo a suavidade e o calor enquanto seu corpo pressionava contra mim. Diogo, Cecília sussurrou com a respiração pesada. Eu tenho sonhado com isso por muito tempo. Eu não respondi. Eu apenas continuei beijando-a para me deixar perder nesse sentimento doce e culpado. Parte de mim ainda sussurra que devemos parar, que isso está errado. Mas o resto da parte que estava dominando só queria continuar. Só queria mergulhar um pouco mais. À luz fraca das velas e ao som incessante da chuva caindo pela janela. Nos deixamos levar pelas emoções. Todos os limites que haviam sido tentados para serem preservados desapareceram repentinamente. A razão parecia ser varrida pelo som da respiração rápida. Nos olhos da imersão não havia saída. Havia apenas duas pessoas restantes. Dois corações soluçando um pelo outro, incapazes de parar. E então, quando as coisas foram longe demais para mudar, levei Cecília para o quarto de hóspedes. Não o quarto principal, o quarto que eu costumava dividir com Elaine. Era como se fosse o último limite que eu estava acordado o suficiente para não cruzar. Na escuridão da sala estranha, nos aproximamos um do outro com um beijo entusiasmado e nossas roupas estavam espalhadas pelo chão. Caímos na cama com cada um se tocando com todos os desejos há muito reprimidos. Cada gesto, cada respiração é cheia de culpa quando os dois fazem votos um ao outro. Sabemos que o que estamos fazendo é errado, imperdoável, mas ninguém pode parar, como se os dois estivessem afundando no abismo. Nós nos agarramos um ao outro em desespero, procurando algum calor na traição. A chuva lá fora ainda estava correndo como se tentasse lavar os erros que tínhamos acabado de cometer. Mas nada poderia apagar aquela noite. Quando tudo acabou, deitamos um ao lado do outro em silêncio. Ninguém disse nada, mas ambos estavam pensando em uma pessoa. Elaine, a mulher que mais confiava em nós. Que não sabia que tinha acabado de ser traída da maneira mais amarga. Desculpa, Liam finalmente falou, sua voz embargada de lágrimas. Eu não deveria ter feito isso. Não é minha culpa, falei apressadamente, sentindo arrependimento como ondas surgindo em meu coração. Foi ele quem teve que se desculpar. Ele não era forte o suficiente para parar. Cecília se virou, lágrimas rolando baixinho pelo rosto. O que fizemos? Diogo, o que fizemos com a Elaine? Ela sussurrou como se estivesse se perguntando. Eu não tenho uma resposta. Ficamos assim na escuridão e no som da chuva, cada um enfrentando sua própria dor diversa. Por fim, Cecília sentou-se, sua voz se tornando decisiva. Tenho que ir. Isso é um erro. Diogo, um erro terrível. Eu balancei a cabeça, incapaz de negar. Eu sei disso. Cecília rapidamente colocou suas roupas de volta, sem olhar para mim uma vez. Quando estava em ordem, parou à porta do quarto, com a voz trêmula. Diogo, não podemos deixar isto acontecer outra vez. Não podemos magoar a Elaine assim outra vez. Você sabe, eu sussurrei que me sentia vazio em meu coração. Ele prometeu que isso nunca se repetiria. Cecília balançou a cabeça levemente e saiu. Ouvi a porta do apartamento se fechando atrás dela. Decisiva e pesada. Ela se foi, deixando-me sozinho com culpa e remorso roendo cada pensamento. Eu não consegui dormir naquela noite. Deitei-me no sofá, sem ousar entrar no quarto principal. Eu me sinto tão sujo, tão desprezível. Eu traí a mulher que me amou por 10 anos, que sempre depositou minha confiança em mim. Mas a pior parte de mim era que, embora a culpa fosse galopante, uma parte de mim não conseguia parar de pensar em Cecília, em como era tê-la em meus braços. Eu me tornei o tipo de pessoa que costumava desprezar e agora não sei o que fazer para consertar isso.
Os dias que se seguiram passaram em fadiga e tormento. Enterrei minha cabeça no meu trabalho de manhã à noite para evitar ter que me lembrar daquela noite. Mas toda vez que ela fecha os olhos, a imagem de Cecília aparece com sua dor e mordendo lá no fundo. Elaine liga todos os dias de Singapura. Ela falou sobre seu trabalho, sobre seus novos colegas, sobre sentir minha falta. Toda vez, eu tinha que tentar ajustar minha voz, manter a calma do lado de fora para esconder o que estava gritando por dentro. Você está bem? Ela perguntou durante uma ligação. Você parece tão estranho. Você está apenas cansado. Estou mentindo. O novo projeto é um pouco pressionado. Lembre-se de descansar. Elaine instruiu. Cecília passou por lá, eu disse a ele para prestar atenção em mim. Ao ouvir o nome Cecília, meu coração pulou uma batida. Cecília tinha parado uma vez. Respondi, tentando manter a voz normal. Mas cada palavra era como uma faca cortando seu coração. Ela trouxe comida também. Elaine sorriu levemente. Estou aliviada. Não quero que você pule refeições quando não estiver em casa. Você está bem. Eu a tranquilizei. Apenas concentre-se no seu trabalho. Ele pode cuidar de si mesmo. Após a ligação, fiquei parado por um longo tempo. Um sentimento de vazio e autoaversão se aproximava. Elaine confiava muito em mim. E foi assim que eu respondi. Não entrei em contato com a Cecília e ela também não me procurou. Eu disse a mim mesmo que é a melhor coisa. Que a distância é necessária para que possamos esquecer tudo. Mas no fundo eu sabia que ainda sentia falta dela. Ainda queria vê-la novamente. Uma semana se passou e, uma noite, a porta soou de repente. Saí para abrir a porta. Meu coração batendo forte como se algo estivesse prestes a acontecer. Cecília ficou ali com um saco de comida na mão. Olá, ela disse, sua voz suave, mas distante. A irmã Elaine me ligou. Estou preocupada que você não coma o suficiente. Você está bem, eu respondi. Tente ficar calmo. Eu não preciso ir a lugar nenhum. Eu sei, Cecília assentiu. Mas se você não passar por aqui, Elaine ficará desconfiada. Eu apenas dei a comida e saí imediatamente. Ela segurou a bolsa em minha direção, tentando evitar que nossas mãos se tocassem. Esse pequeno gesto fez meu coração apertar. Peguei a bolsa e um sentimento de tristeza que não conseguia nomear. Obrigado, eu disse. Seus olhos ainda a observavam silenciosamente. Cecília se virou, caminhando lentamente em direção à porta. Mas antes que eu pudesse sair, deixei escapar. Cecília, precisamos conversar. Ela fez uma pausa, ficou parada, mas não virou a cabeça. Não temos nada a dizer. Senhor Diogo, sua voz era calma, mas carregava um véu frio. Sinto muito, eu sussurrei. Sua voz estava rouca. Você não deve deixar isso acontecer. Cecília se virou, os olhos tão tristes que eu não consegui olhar diretamente para ela por muito tempo. Não é apenas sua culpa. Ela disse, seus lábios tremendo levemente. Nós dois estamos errados. Mas você é uma pessoa casada. Deveria ter parado. Fiquei parado, a vergonha enrolada no meu peito. Eu também. Cecília continuou. Eu sou irmã de Elaine. Eu deveria ter sido mais respeitosa. Ficamos ali em silêncio olhando um para o outro. Entre os dois havia uma distância invisível, tão densa quanto a neblina. Há tantas coisas a dizer, mas nenhuma delas é suficiente para salvar a situação. Cecília, falo como um suspiro carregando um saco de fios quebrados. Eu não sabia o que fazer. Me sentia culpado por trair Elaine, mas não conseguia parar de pensar em você. Não diga isso. Cecília balançou a cabeça. Lágrimas começaram a subir em seus olhos. Não podemos ser o Diogo. Não podemos fazer isso com a Elaine. Eu sei. Eu balancei a cabeça, minha garganta sufocando. Eu só quero que você saiba que eu não considerei aquela noite um erro. Talvez seja pecaminoso, talvez seja errado, mas não é um erro. Cecília olhou para mim por um longo tempo. E então as lágrimas brotaram baixinho. Eu também, ela sussurrou. Mas isso não importa porque não podemos continuar a machucar Elaine. Eu balancei a cabeça. Não havia mais nada para refutar.
Tudo o que ela disse era verdade. Eu entendo, eu disse baixinho, tentando evitar que minha voz tremesse. Tenho que ir. Cecília estendeu a mão para enxugar as lágrimas, balançando a cabeça levemente. Vou passar por aqui quando Elaine voltar. E então ela se virou e saiu do apartamento, deixando-me ali sozinho com um saco de comida fria e um coração partido e com cicatrizes. No dia em que Elaine voltou de Singapura, limpei meu apartamento, tentando apagar todos os vestígios daquela noite fatídica. Troquei os lençóis do quarto de hóspedes. Lavei tudo e abri a janela para deixar a luz do sol entrar. Mas não havia luz que pudesse limpar minha mente. Nenhuma fragrância pode abafar o cheiro do pecado que se apega a cada respiração. Elaine voltou em uma manhã de domingo e eu fui ao aeroporto buscá-la, tentando sorrir como se tudo estivesse bem. Eu sinto muito a sua falta, eu disse enquanto a abraçava em meus braços. E essa é a verdade. Sinto falta dela. Sinto falta da sensação de paz com a mulher que costumava ser meu mundo inteiro. Eu também sinto sua falta. Elaine respondeu descansando a cabeça no meu ombro. Esta viagem foi muito boa. Acho que estou prestes a ser promovido. Excelente. Eu sorri. Estou orgulhoso de você. No caminho de volta, ela contou todos os tipos de histórias sobre trabalho, colegas, festas paralelas e até planos futuros. Ouvi atentamente, tentando me apegar a cada reação para não revelar nada de incomum. De repente, Elaine perguntou: a Cecília cuida de você? Meu coração parecia ter acabado de ser sufocado. Sim, eu balancei a cabeça, tentando manter minha voz normal. Ela parou algumas vezes para me trazer comida. Elaine sorriu aliviada. Eu já disse a ele. Estou preocupado que ele continue trabalhando muito e pulando refeições. Você não é tão ruim assim. Eu sorri ironicamente. Quando chegou em casa, Elaine descarregou a bagagem e olhou ao redor do apartamento. Você limpou a casa? Tão limpo. Eu quero buscá-lo em uma casa arrumada. Eu disse cada palavra como se estivesse presa na minha garganta. Elaine se aproximou, me abraçou e sussurrou: sinto muito a sua falta. Diogo, eu também sinto sua falta. Eu sussurrei: abracia. Tentei não pensar que essas mesmas mãos já haviam abraçado outra pessoa. A irmã de minha esposa. Elaine olhou para cima, seus olhos cheios de amor e confiança. E naquele momento, me senti desprezível. Eu não mereço essa mulher, com seu puro amor por mim. Mas ainda me abaixei para beijar minha esposa, tentando afastar a imagem de Cecília na minha cabeça. A vida gradualmente voltou ao ritmo antigo ou pelo menos à cobertura da normalidade. Elaine está ocupada com o trabalho, muitas vezes voltando para casa mais tarde depois de ser promovida. Também mergulhei no projeto, optando por ficar no escritório em vez de trabalhar em casa. Jantamos juntos, conversamos sobre o que aconteceu durante o dia e depois deitamos um ao lado do outro todas as noites como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que havia uma rachadura que estava crescendo silenciosamente entre nós. Uma rachadura que só eu podia ver e a dor. Toda vez que Elaine sorria, eu me perguntava se ela soubesse a verdade. Esse sorriso ainda existiria? Toda vez que ela olhava para mim com olhos confiantes, eu sentia como se alguém estivesse fazendo um corte na minha consciência. Cecília não passa mais pela casa. Ela deu desculpas para estar ocupada no trabalho. E Elaine não teve dúvidas. Às vezes, ela mencionava que queria visitar sua irmã, mas por causa de suas agendas lotadas, esse plano foi adiado para sempre. Quanto a mim, vivo dia após dia na casca de um homem decente. Mas por dentro está um traidor que está tentando esconder uma escuridão que nunca pode ser purificada. Uma noite, quando estávamos comendo, Elaine de repente falou, sua voz um pouco ausente e um pouco contemplativa. Acho que a Cecília parece estranha hoje em dia. Minha mão parou no meio do caminho. Meu coração batendo uma batida. Quão estranho? Eu perguntei. Tente manter sua voz o mais normal possível. Eu não sei mais. Elaine encolheu os ombros e tirou os pauzinhos para pegar mais facas. Toda vez que eu ligava, ele respondia pelo alto-falante à distância, como se algo o estivesse perturbando.
Mas quando perguntei, ele disse que estava tudo bem. Abaixei-me para olhar para a tigela de arroz. Minha garganta estava seca e amarga. Talvez ela esteja estressada com seu novo emprego. Respondi rapidamente, escondendo a crescente insegurança ao contrário. Poder. Elaine acenou com a cabeça. Mas seus olhos ainda estavam fitando. Mas ainda acho estranho. Cecília nunca escondeu nada de mim. Engoli o arroz rapidamente, sentindo uma onda de culpa inchando, enrolando-me firmemente em volta do meu peito. Você já perguntou a ela? Já, mas apenas disse que estava tudo bem. Nada. Elaine suspirou, largando os pauzinhos. Acho que devemos convidá-lo para jantar neste fim de semana. Já faz muito tempo desde que os três voltaram a ficar juntos. Eu balancei a cabeça, tentando não mostrar nenhum constrangimento. Bem, se você quiser. Elaine olhou para mim, seus olhos procurando por algo. Depois de um tempo, ela perguntou de repente, Diogo, o que aconteceu com você e Cecília enquanto você estava fora? Meu coração estava como ser estrangulado. Apertei minhas mãos debaixo da mesa. Qual é o problema? Eu perguntei novamente. Sua voz rouca. Vocês dois brigaram ou algo assim? Elaine olhou para mim atentamente. Vejo que os dois têm algo muito estranho toda vez que mencionam um ao outro. Não, nada. Nós não brigamos. Respondi apressadamente, tentando manter a calma. Ele achava que Cecília estava apenas se concentrando em seu novo emprego. Elaine assentiu levemente, mas sua expressão ainda não estava completamente satisfeita. Talvez sim, mas ainda quero convidá-lo a se acalmar. Eu sinto falta disso. Sim, vamos convidá-la. Eu disse isso com um aceno no coração. Após a refeição, Elaine ligou para Cecília. Fiquei sentado na sala de estar, ouvindo a conversa, mas apenas ouvi pela metade. Quando Elaine desligava, sorria. Cecília vinha. Parecia divertido ser convidado. Eu balancei a cabeça, tentando sorrir também. Ele também sente falta dela. Elaine olhou para mim. Por um momento seus olhos pareciam ser capazes de ver através dos meus pensamentos. Mas então ela apenas sorriu gentilmente. Sei que a Cecília sempre foi nossa irmã especial. Eu apenas balancei a cabeça, não ousando dizer mais nada. O fim de semana chegou e com ele foi o jantar que me deixou ansioso e preocupado até não conseguir dormir. Elaine prepara com muito cuidado desde a comida até a atmosfera da casa. Ela cozinha os pratos mais favoritos da Cecília, temperando-os e apresentando-os cuidadosamente. Havia também uma garrafa cara de vinho tinto na mesa para comemorar o sucesso de ambas as irmãs. Ela disse enquanto abria a tampa do mexilhão, acho que a Cecília vai gostar deste jantar. Já faz um tempo desde que nós três nos sentamos para comer juntos. Sim, eu balancei a cabeça, sentindo meu coração bater incontrolavelmente. Definitivamente será divertido. A porta do meio tocou exatamente às 19 horas. Elaine correu para abrir a porta, sua voz gritando alegremente quando viu sua irmã. Respirei fundo, parando na cozinha para me acalmar antes de sair. Cecília entrou linda e elegante em um vestido preto simples. Ela deu a Elaine uma sacola de presente que era uma lembrança de Singapura. Olá, Diogo. A voz de Cecília era suave e educada. E seu olhar passou por mim tão rápido que ela mal me tocou. Olá, Cecília. Eu balancei a cabeça, tentando manter minha voz normal. Você parece saudável. Obrigado. Ela sorriu, mas o sorriso não tocou seus olhos. Você também. O jantar decorreu num ambiente relativamente descontraído. Elaine é quem conduz a maior parte da conversa, falando sobre a viagem a Singapura, sobre trabalho, colegas e pequenas memórias. Cecília fala sobre o novo projeto, e eu tento contribuir para a diversão com algumas histórias de trabalho. Mas ainda havia uma tensão silenciosa entre mim e Cecília, um negócio invisível que ambos sentíamos. Embora ninguém falasse sobre isso, Elaine às vezes ficava em silêncio no meio da conversa. Seu olhar percorria a mim e a Cecília como se estivesse procurando algo. Mas depois continuava como se quisesse evitar que o clima do jantar saísse do caminho. Após a refeição, os três sentaram-se na sala e beberam.
Chang sentou-se ao meu lado no sofá. E Cecília escolheu sentar-se sozinha na única cadeira em frente. O espaço parecia ser esticado por uma sensação de silêncio e difícil de nomear. Cecília, Elaine de repente falou, sua voz suave, mas decisiva. Você parece estranho esta noite. Você está bem? Cecília ergueu os olhos, surpresa, com a pergunta. Estou bem, apenas um pouco cansado do trabalho. Eu sei que você não é bom em mentir. Elaine olhou para a irmã, com os olhos cheios de dúvidas. Eu não a olhei nos olhos desde que entrei em casa. Cecília fez uma pausa, seus olhos claramente mostrando confusão. Eu não sei do que você está falando e nem você. Elaine se virou para mim. Seus olhos não estavam mais ternos. Ele mal olhou para Cecília esta noite. Vocês dois estão escondendo algo de mim, certo? Eu cerrei minhas mãos. O suor começou a escorrer pela minha testa. Olhando para Cecília, pude ver claramente o pânico em seus olhos. Um pânico refletia o medo que crescia em meu coração. Nada, baby. Tentei manter a calma, mas minha voz ainda tremia um pouco. Estou apenas um pouco cansado. Não minta para mim. Elaine olhou para mim, seus olhos aguçados. Sua voz tão dura que não havia espaço para evasão. Eu sei que algo está errado. Eu senti isso desde o dia em que voltei. Ambos são muito estranhos e quando se sentam um ao lado do outro. É ainda mais incomum. Cecília largou a taça de vinho. Com as mãos trêmulas. Irmã Elaine, eu realmente não entendo o que você está dizendo. Sua voz era pequena e frágil como seda. Estou evitando meus olhos. Elaine não soltou. Sua voz estava dolorida. Eu nunca fiz isso. Lynn não está com ela. O ar na sala ficou espesso. Cada respiração era tão dura quanto uma faca. Cecília mordeu o lábio, os olhos vermelhos como se estivesse prestes a chorar. Talvez você devesse voltar. Ela se levantou, sua voz perdida, seu olhar evitando a mim e a Elaine. Não. Elaine também se levantou, sua voz de repente se tornando estranhamente dura. Eu não vou a lugar nenhum. Não até que ele disse a ela o que realmente estava fazendo. Cecília olhou para mim, com os olhos desesperados por ajuda. Eu não sabia o que fazer ou dizer. Mas aquela troca de olhos não escapou de seu olhar. Ela ficou em silêncio por um momento e depois sussurrou baixinho como se tivesse detectado o pior. Oh meu Deus! A voz de Elaine se foi e seu olhar gradualmente mudou entre mim e sua irmã. De jeito nenhum, Elaine. Eu comecei, mas não sabia o que dizer. Eu não quero acreditar. Ela continuou a tremer, mas eu vi a maneira como Cecília olhou para ele e a maneira como ele tentou evitar seu olhar. Eu vi, mas não queria acreditar. Cecília começou a chorar. Lágrimas deslizaram silenciosamente por suas bochechas. Irmã Elaine, sinto muito. Desculpa. Elaine perguntou novamente com a voz embargada. Do que eu sinto muito? Cecília não respondeu. Apenas ficou ali em silêncio com lágrimas nos olhos. Elaine se virou para mim. Seus olhos agora cheios de raiva e dor. O que você fez? Diogo, o que você fez com sua irmã? Senti que o mundo sob meus pés estava desmoronando. Não havia como voltar atrás. Não havia como me esconder. Ele estava arrependido. Eu sussurrei que podia sentir as lágrimas brotando em meus olhos. Meu irmão não quis dizer isso. Eu não quis dizer isso. Elaine interrompeu, sua voz quase gritando de raiva e desespero. Não quero traí-lo. Não quero destruir esta família. Não quero dormir com minha irmã. Não me culpe. A voz de Cecília soou intermitentemente. Meu irmão também é culpado. Eu tenho sentimentos por ele há muito tempo. A lua se virou para olhar para sua irmã. Seus olhos se despedaçaram, e não havia mais nada além de traição. Desde quando? Lynn, desde quando você se apaixonou pelo seu marido? Eu não sei. Cecília balançou a cabeça, lágrimas escorrendo incontrolavelmente. Talvez desde pequena, mas não fiz nada até. Até quando? Elaine perguntou, sua voz não mais zangada. Apenas uma dor fervente. Mas ela parecia saber a resposta. Quando foi para Singapura, Cecília falou baixinho, quase o suficiente para ela ouvir. Elaine fechou os olhos.
como se tentasse impedir que a dor surgisse em seu peito. Quando ela abriu os olhos, seu olhar estava duro e frio. Vocês dois dormiram juntos, não é? Ela perguntou, com a voz vazia. Não há mais emoções. Eu não posso continuar mentindo. Eu balancei a cabeça. A partir dessa resposta, foi como uma lâmina perfurando meu coração e dentro dela. Mas nos arrependemos logo depois. Lamentar? Elaine riu, mas era um sorriso seco e inquebrável. Então, por que você ainda me vê olhando para ele como se eu ainda estivesse apaixonada? Por que Cecília não pode me olhar nos olhos? Elaine e Cecília soluçou. Sabíamos que estávamos errados. Tentamos parar. Saí de casa. Evitei o Diogo. E você acha que isso é o suficiente? Elaine olhou para os dois. Sua voz doendo a ponto de silenciar. Esquivar-se foi suficiente para reparar tal traição? Nenhum de nós soube responder. Elaine saiu da sala e foi direto para a janela. Ela ficou ali, com as costas retas, mas seus ombros tremiam levemente. A cidade lá fora ainda estava iluminada em Cecília, como se nada tivesse acabado de quebrar neste apartamento. Finalmente, Elaine falou, sua voz fria, você deveria fazer as malas e deixar esta cidade. Acabei de subir no monte. Dei um passo à frente. Não me ligue mais. Elaine interrompeu, ainda sem virar a cabeça. De agora em diante, você não é mais minha irmã. Eu não quero ver você. Cecília ficou ali parada como se fosse atingida por um raio. Suas lágrimas escorrendo incessantemente, mas não disse mais nada. Ela se virou para olhar para mim. Seus olhos cheios de dor e arrependimento e saiu silenciosamente. A porta se fechou atrás dela. É apenas um pequeno ruído. Mas para mim, ecoa como um veredicto. Elaine ainda estava parada olhando para a cidade. Eu não sabia o que fazer. Não tinha palavras para dizer. Só sabia que tinha destruído tudo. Moon costuma gritar com uma voz suave. Ele pede desculpas. Não interrompa. A voz dela nem voltou. Não diga nada. Ui, eu não quero ouvir. Fiquei em silêncio como petrificado, sentindo meu coração derreter em 100 pedaços. Eu não vou me divorciar de você. Elaine finalmente falou. Sua voz era decisiva. Não porque eu perdoo, mas porque não quero que o mundo saiba que meu marido dormiu com minha irmã. Eu abaixei minha cabeça. A dor surgiu como uma onda. Eu entendo, mas não acho que vai ser o mesmo. Ela continuou, seus olhos ainda olhando para fora da porta de vidro. Nunca mais será o mesmo. Eu sei, eu sussurrei. Sinto muito, Elaine. Eu realmente sinto muito. Finalmente Elaine se virou para olhar para mim. Em seus olhos naquela época estava toda a dor, frustração, raiva e até mesmo a crueldade fria de um coração que havia sido dilacerado. Seu pedido de desculpas não significa mais nada. Diogo, ele destruiu tudo. Naquela noite, Elaine dormiu do lado de fora da sala de estar e eu deitei sozinho no quarto principal, que havia sido um lar, um refúgio tranquilo para o casal. Mas agora, esse espaço foi deixado apenas frio e vazio, refletindo com precisão o que estava acontecendo em meu coração, vazio e sufocantemente doloroso. Eu havia perdido todo o amor de Elaine, o respeito que ela já teve por mim, e talvez Cecília também, tudo por causa de um momento de fraqueza, um momento de autocontrole e o mais doloroso. Fui eu quem arruinou o relacionamento mais sagrado entre duas irmãs. O tipo de afeto que eu sei que eles costumavam ser mais preciosos do que eu. Não sei o que posso fazer para consertar ou se posso consertar. Só sei que desde aquela noite, tudo mudou para sempre e não é mais o mesmo de antes. Um mês se passou, e Elaine e eu ainda morávamos sob o mesmo teto, mas não éramos diferentes de dois estranhos. Ela saiu de casa cedo e voltou tarde para casa, evitando o contato comigo. Raramente comíamos juntos. À noite, ela ainda insistia em dormir fora da sala, não me dando a chance de me aproximar. Eu não a culpo porque eu entendo. Entendo muito bem o que eu fiz. Mas esse entendimento não alivia a dor que atormenta dia após dia. Cecília se foi completamente. Nem uma única ligação, nem uma única mensagem, e não me atrevi a tomar a iniciativa de entrar em contato.
Elaine não mencionou sua irmã desde aquele dia. Com ela, talvez Cecília esteja morta como parte da memória que não quer mais tocar. Uma noite, enquanto eu trabalhava no meu quarto, Elaine entrou de repente. Isso era muito raro, então parei assim que a vi. Sua voz era calma, mas fria. Diogo, eu olhei para cima. Sim, o que há de errado com você? Eu quero te dizer uma coisa. Os olhos de Elaine não mostraram nenhuma emoção, mas havia algo muito decisivos. Aceitei o projeto na França. Vou me mudar para lá para morar por um tempo. Meu coração era como se alguém estivesse me sufocando. Quanto tempo? Eu engoli em seco e perguntei. Pelo menos 1 ano, talvez mais. A resposta veio rapidamente, tão fria quanto uma faca no fundo do meu coração. Você vai voltar? Eu estava quase no meio do julgamento. Elaine olhou para mim por um longo tempo, seus olhos brilhando de hesitação e fadiga. Não sei, Diogo. Não sei se posso perdoar ou se ainda podemos desligar. Eu entendo. Eu balancei a cabeça, com dor, mas não me atrevi a implorar. Quando você vai? Vou perguntar de novo. Na semana seguinte, aluguei um pequeno apartamento lá. Você pode me ajudar a me preparar? Eu sabia que não tinha nenhum papel a desempenhar, mas ainda queria fazer algo duradouro para ela. Elaine ficou em silêncio por alguns segundos e depois acenou com a cabeça. Ok, mas não tente me convencer a ficar. Eu preciso de tempo, precisa de distância. Eu entendo. Prometo que não vou impedi-lo. Eu respondi e me senti pela primeira vez impotente, como um perdedor sem nada a perder. Elaine se virou, mas quando caminhou até a porta, parou. Diogo, sua voz afundou. Eu não te odeio, mas não posso estar perto de você agora. Toda vez que te vejo, lembro-me disso. Eu entendo. Interrompi apressadamente, não querendo que ela dissesse mais palavras dolorosas. Você realmente entende, Diogo? Elaine perguntou uma última vez. E então silenciosamente saiu da sala, deixando-me sozinha com a dor que pesava no meu peito. No dia em que Elaine saiu, ajudei-a a arrumar suas coisas e chamar um carro para levá-la ao aeroporto. Ao longo da jornada, não conversamos muito, não porque não tivéssemos nada a dizer, mas porque havia muitas coisas dolorosas a dizer. Chegando ao aeroporto, em frente ao portão de segurança, ficamos um em frente ao outro. Eu engasguei e falei, Elaine, eu sei que um pedido de desculpas não pode mudar nada, mas ainda quero dizer que sinto muito por tudo. Elaine olhou para mim, com os olhos cheios de lágrimas. Eu sei e parte de mim quer te perdoar. Mas não posso. Não é que ele entenda agora. Ele pode esperar o tempo que quiser. E se um dia você optar por não voltar, eu também aceitarei. Falei como uma pequena Cecília da minha alma. A lua sorriu tristemente. Isso é o que eu costumava amar em você. Sinceridade. Mas agora não sei se isso é suficiente. Eu sei que perdi sua confiança e tenho que viver com isso. Elaine gentilmente me abraçou em um breve abraço que não foi caloroso, mas não completamente distante. Adeus, Diogo. Adeus, Elaine. Eu me levantei e a observei passar pelo portão de segurança sem olhar para trás. No caminho de volta, encontrei meu coração vazio. Nosso apartamento agora era meu, tornando-se estranhamente silencioso e frio. Cada canto da parede, cada item carrega a figura da mulher que mais amo. E fui eu quem a perdeu. 3 meses depois, mantive contato com Elaine, mas apenas por e-mail e texto, principalmente sobre contas, impostos, papelada. Ela não mencionou voltar, e eu não tive coragem de perguntar. Então, um dia, quando cheguei em casa do trabalho, vi um envelope branco enfiado na porta, sem o nome do remetente, apenas o nome de Diogo bem escrito na frente. Abri, com o coração a bater. E no interior havia apenas um pedaço de papel com a inscrição mais do Diogo. Foi a primeira e última vez que me apaixonei pela pessoa errada. Não havia assinatura, mas reconheci a caligrafia de Cecília. Sinto a dor e o arrependimento em cada morte. Sentei-me na cadeira, minhas mãos tremendo, segurando o papel. As lágrimas continuavam caindo. Não sei onde está a Cecília. Como ela mora.
Mas eu sabia tão bem quanto eu. Ela estava vivendo com as consequências inegáveis das escolhas daquele dia. Uma escolha errada. E ninguém pode voltar. Eu li essa linha várias vezes pela primeira vez e pela última vez que me apaixonei pela pessoa errada. É como uma promessa ousada, mas definitiva. Eu me pergunto se Cecília vai ver Elaine novamente? Eles serão capazes de montar as mercadorias? Espero que sim, mesmo que eu tenha feito algo imperdoável. Ainda espero que o relacionamento deles não seja quebrado para sempre por minha causa. Dobrei o papel e coloquei-o cuidadosamente na gaveta. Não como uma lembrança de Cecília, mas como uma lembrança que nunca deve ser esquecida sobre o preço exorbitante da fraqueza. 6 meses depois que Elaine saiu, recebi um e-mail dela. Desta vez foi diferente dos e-mails secos anteriores. Esta foi a primeira vez em meio ano que Elaine me escreveu como alguém que tinha sido próximo. Caro Diogo, espero que esteja bem. A França está no outono. O clima é frio. De repente, lembro-me dos outonos em Londres. Embora não sejam tão pronunciados quanto aqui. Estou escrevendo este e-mail porque acho que é hora de termos uma conversa séria sobre o futuro. Tenho pensado muito nos últimos 6 meses e tomei uma decisão. Não posso voltar para você não porque estou sem amor, mas porque não consigo esquecer o que aconteceu. Toda vez que penso em você, vejo você e Cecília e essa dor ainda está lá. No mês passado conheci a Cecília na França. Ele se desculpou. Estávamos chorando. Estávamos com raiva. Estávamos sofrendo. Eu o perdoo. Afinal, ela ainda é minha irmã. Mas com ele todo o resto. Você é meu marido, a pessoa em quem mais confiei e essa traição também é a mais profunda. Estou enviando os papéis do divórcio pelo correio. Espero que você assine sem dificultar. Quero terminar este capítulo da minha vida da forma mais pacífica possível. Eu não odeio Diogo. Eu superei esse estágio. Estou triste com o que costumávamos ter e com o que perdemos. Desejando-lhe felicidade e paz. Elaine, eu li o e-mail. Lágrimas rolando silenciosamente pelo meu rosto. Eu sabia que isso viria mais cedo ou mais tarde. Mas quando o enfrentei, ainda doía como se meu coração tivesse sido estrangulado. Elaine tomou sua decisão e eu entendi que tinha que respeitar isso. Eu componho um breve e-mail de resposta, dizendo que assinarei os papéis do divórcio e que entendo sua escolha. Agradeci por compartilhar sobre ver Cecília novamente e disse que sentia muito pelo relacionamento das duas irmãs. Não perguntei mais nada sobre a Cecília. Não perguntei onde ela estava ou como estava agora. Eu sabia que, se perguntasse, levaria algumas décadas. Uma semana depois, os papéis do divórcio foram entregues. Eu não li os detalhes. Apenas assinei onde eu precisava assinar. Elaine será justa. Eu acredito nisso. Para mim, neste momento, propriedade ou interesses não são mais importantes. A única coisa que eu desejo é que ela seja feliz do jeito que ela merecia. 1 ano se passou desde que Elaine partiu, e eu me mudei do meu antigo apartamento, que tinha tantas lembranças que meu coração doía. Toda vez que você anda por cada sala. Comprei um pequeno apartamento perto do escritório e me enterrei no trabalho. Não namore com eles. Não procure nada de novo. Ainda estou aprendendo a me perdoar. A ferida em seu coração ainda não conseguia cicatrizar. Então, uma tarde, como de costume, enquanto estava sentado tomando café em um restaurante familiar, acidentalmente vi um artigo online sobre um jovem designer que estava colhendo sucesso em Singapura. O nome fez meu coração disparar. Na foto ao lado, ela está sorrindo brilhantemente, seus olhos exalando confiança e maturidade. O artigo fala sobre a agência de design que ela fundou, os projetos em que está trabalhando e também os pontos de virada em sua carreira. Sentei-me imóvel por um longo tempo, meu coração cheio de um sentimento indescritível, arrependimento e orgulho. Cecília se levantou, superou tudo para reconstruir sua vida. Ela não deixa que os erros se definam. Eu não tentei entrar em contato. Eu sabia que minha chegada não traria nada de bom para nenhum de nós. Mas ainda assim segui silenciosamente sua jornada.
parabenizando-a silenciosamente toda vez que seu nome aparecia na imprensa ou em um projeto recém-anunciado. Quanto a Elaine, ouvi dizer que ela foi promovida no trabalho e está namorando um bom homem na França. Espero sinceramente que essa pessoa lhe traga a paz e a ternura que não pude dar. 2 anos após o prazo, recebi uma carta manuscrita de Elaine, o que é raro na era do e-mail. Abri a carta e reconheci a caligrafia familiar. Caro Diogo, espero que esteja bem. Não entramos em contato há muito tempo e sinto que é hora de compartilhar algumas coisas com você. Elaine escreveu que ia se casar. Seu noivo Maro, um jovem pastor norueguês. Eles se conheceram em um projeto e o amor veio naturalmente. Ela disse que Maro era uma boa pessoa e ele a fazia feliz. Mas o que mais me fez engasgar foi o próximo parágrafo em que Elaine disse que me perdoou não recentemente, mas há muito tempo. Ela percebeu que, se mantivesse sua raiva para sempre, a pessoa que mais a machucaria seria ela mesma. Elaine também escreveu sobre Cecília, que mantém contato e tem muito orgulho da irmã. Cecília cresceu, é forte e está vivendo uma vida admirável. Espero que você também esteja. Elaine escreve que ele encontrou paz e felicidade. Ninguém merece viver para sempre em arrependimento. Nem mesmo ele. Dobrei a carta, mas não para guardá-la. Eu reli muitas vezes. Cada linha fazia meus olhos embaçarem na água. Mas desta vez não é mais dor, mas gratidão e alívio. Ela me perdoou. E o mais importante, ela passou a encontrar a verdadeira felicidade. Sentei-me à mesa e escrevi uma resposta para Elaine. Parabéns a ela por seu próximo casamento. Obrigado pelo perdão e também por não fechar sua vida depois daquele tropeço. Eu disse a ela que estava aprendendo a me perdoar, que foi a coisa mais difícil que já fiz. Terminei a carta com uma mensagem. Diga a Cecília que você está feliz em vê-la ter sucesso. Ele estava orgulhoso do que ela havia feito. Espero que um dia ela seja capaz de me perdoar como você fez. 3 anos depois, aquele dia mudou tudo. Sentei-me em uma cafeteria em Londres. Trabalhando no meu laptop, abri meu próprio escritório de arquitetura. Trabalho estável, bons clientes. Aprendi a conviver com o que aconteceu. Não esquecer, não apagar, mas aceitar como parte da minha história de vida. Compreendi que a linha entre o direito e o palco é frágil e que as consequências de cruzá-la são sempre muito reais. Muito caras. Percebi que apenas um momento de fraqueza é suficiente para impedir a direção não apenas da minha vida, mas também de muitos outros. Nenhum pedido de desculpas é suficiente para apagar toda a dor. Mas os humanos sempre têm a capacidade de se recuperar milagrosamente. Elaine encontrou a felicidade. Cecília foi bem-sucedida. E mesmo que eu tenha cicatrizes no coração, aprendi a viver honestamente e com responsabilidade comigo mesmo. Enquanto eu estava imerso nesses pensamentos, uma voz familiar soou suavemente atrás de mim. Irmão Diogo. Eu olhei para cima, meu coração batendo forte. À minha frente estava Cecília, linda e madura em um vestido azul claro simples. A luz do sol da maré através da porta de vidro espirrou em seu cabelo castanho macio, fazendo tudo parecer desacelerar por alguns segundos. Levantei-me, um pouco envergonhado. Como você está? Estou bem. Cecília sorriu, um sorriso gentil. E Wang não estava mais tão zangado como sempre. Estou em Londres há alguns dias a trabalho. Não esperava vê-lo aqui. Não esperava vê-lo aqui. Você parece muito bom. Obrigado. Ela respondeu. Seu olhar era estranhamente calmo, não evasivo. Olhamos um para o outro em um momento de silêncio. Mas não é mais o silêncio pesado dos velhos tempos, mas o silêncio de 2 pessoas que atravessaram as ondas. Cada pessoa carrega suas próprias feridas. Agora resta apenas maturidade e calma. Você quer se sentar? Eu perguntei. A voz era suave e sincera. Só para conversar um pouco. Cecília hesitou por um momento. Olhou ao redor do café como se considerasse algo e então acenou com a cabeça levemente. Ok, só por um tempo. Ela se sentou na minha frente. Naquele momento, o espaço entre nós pareceu se acalmar. Não mais tenso, sem culpa,
Apenas duas pessoas que estavam próximas agora sentadas uma em frente à outra como velhos amigos que se encontravam há muito tempo. Falamos sobre trabalho, sobre projetos recentes, sobre a vida em duas cidades diferentes e sobre as mudanças nos últimos anos. Não mencionamos o passado. Ninguém toca na noite do ano. Tudo é mantido como se todos entendessem implicitamente. Há coisas que devem ser deixadas de lado. Deixe o tempo cobrir a poeira e acalmar. Quando o sol começou a fazer sombra pela janela de vidro, Cecília olhou para o relógio e se levantou. Fico feliz em vê-lo novamente. Diogo, eu também me levantei e sorri para ela. Você é o mesmo. Lynn, você teve muito sucesso. Estou muito orgulhoso de você. Cecília olhou para mim por um momento. Seus olhos gentis, mas ainda pensativos. Você sabe o que? Pensei muito nisso, em tudo o que tinha acontecido. Embora tenha sido doloroso, me ensinou uma lição valiosa. Aprendi o valor da honestidade, do respeito próprio e até mesmo de fazer a coisa certa. Embora às vezes seja muito difícil. Eu balancei a cabeça e meu coração afundou. Você também. Ele aprendeu que nenhum amor vale a traição e a dor dos outros. Cecília sorriu levemente, um sorriso que não era totalmente alegre, mas o sorriso de quem havia passado pela tristeza e encontrado a paz. Eu te perdoo, Diogo, e espero que você me perdoe também. Eu te perdoei há muito tempo. Eu disse honestamente, meus olhos olhando para ela como se eu quisesse dizer mais. Mas no final eu continuei. Obrigado por perdoá-lo. Nós nos separamos em um silêncio agradável. Não como dois ex-amantes que ainda estavam em apuros. Nem como duas pessoas que se machucaram. Mas como dois ex-companheiros que resistiram a uma tempestade juntos. Agora, cada pessoa encontrou sua própria costa pacífica. Observei a sombra de Cecília desaparecer atrás das fileiras de mesas e do sol no final do dia. Não mais uma sensação de saudade ou arrependimento, mas sim um estranho alívio. Era como se um capítulo da minha vida tivesse terminado de forma muito suave. Silenciosa, mas total. Perdi a Elaine, perdi a Cecília e por muito tempo me perdi. Mas agora, no coração da mudança das estações de Londres, sei que encontrei uma versão diferente de mim mesma que é mais humilde, mais profunda e talvez melhor. E talvez isso seja tudo o que posso esperar de uma história que começa com fraqueza, mas termina com perdão. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto de casos amorosos conflitantes. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde todas as histórias são verdadeiras. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.